Salve, salve, camaradas. E aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, véi. Vou trazer aqui depoimento de mais duas moleque que tá sendo julgada, tá ligado? Não, lá pelo STF. Participação lá na Revolução dos Mané. A condenação que o voto de Xandão foi de 14 anos pra cada um. Meu velho, não é pra dividir não. É 14 pra cada, papai. Aí a ação penal das duas foi a mesma, tá ligado? Não, que aí já vai dois gados numa cajadada só. Peço por favor que se inscreva no canal, deixa like, comenta alguma coisa também pra fortalecer nós nesses bagulho de engajamento, tá ligado? Na dúvida do que comentar, deixa aquele bom e velho sem anistia pra golpista, um viva pra Lula, pra Xandão, pro Supremo Dino, ou então até aqui mesmo pro canal Filosofia Marginal, mas comenta por favor. Aí vou trazer aqui o depoimento das duas. Na sequência, já finalizo com o voto da argumentação que o Xandão deu para pedir a condenação delas. Enfim, sem mais delongas, bora logo pro vídeo. Acho que agora foi. Então, bom dia novamente, senhora Simone. Bom dia. Eu vou explicar como será feito o interrogatório. Eu vou fazer ele em duas partes. Na primeira parte, eu faço perguntas sobre dados pessoais e qualificação da senhora. E a segunda parte, eu vou fazer perguntas sobre as acusações feitas aqui contra a senhora nessa ação penal. Nessa segunda parte, a senhora pode permanecer em silêncio. É um direito assegurado pela Constituição Federal que, se exercido, não pode ser usado de forma alguma contra a senhora. A senhora conversou com as suas advogadas de forma reservada sobre esse ato que será praticado, sobre o processo? Sim. Então, nome completo da senhora, por favor. Simone Maria Rodrigues e Rosa. Data de nascimento. 19/7/66. O atual endereço da senhora, por favor. Estado civil. Casada. A senhora tem filhos? 2 filhas. Quais idades? Uma de 20 e uma acabou de completar 16. Elas moram com a senhora? Uma faz faculdade em Uberaba, a mais velha, e a mais nova mora comigo. Grau de escolaridade da senhora? Superior completo. A senhora trabalha? Eu trabalhava na prefeitura de Araxá, que eu sou dentista, eu estava na vigilância sanitária, mas fui demitida em fevereiro do ano passado. E agora, então, a senhora está desempregada? Estou desempregada e é onde eu faço matéria no jornal. Eu já fazia coluna, faço matéria de mulheres, faço matérias da parte social. Em média, quanto que a senhora ganha por mês? Hoje deve estar R$ 1.500. A senhora tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Graças a Deus, não. Além desta ação, a senhora responde ou respondeu alguma outra? Já foi condenada ou já cumpriu pena? Nunca. Sobre as acusações feitas contra a senhora leu a denúncia, sabe do que está sendo acusada? Sei. Elas são verdadeiras, as acusações? A senhora quer falar alguma coisa em sua defesa? Excelência. Oi, doutor. Excelente. Oi. A senhora Simone vai se reservar o direito de permanecer em silêncio, tá? E vai responder às perguntas formuladas pela defesa. Tá. Doutor Daniel, alguma questão? Sem questões, excelência. Doutor Paulo, alguma questão? Excelência, da nossa parte, não. Perfeito. Então, doutoras, por favor. Simone, nós sabemos que você foi procurada para dar continuidade aí aos transportes para Brasília. Quem te procurou? Omara, E de onde a senhora conhecia a Omara? conheço da cidade mesmo, cidade pequena, conheci da cidade mesmo. Como a Omara te convenceu a realizar, então, esses contatos com as empresas? Foi numa das viagens que eu fiz com ela pediu para eu ligar na empresa, porque ela não poderia ligar, porque ela é candidata a vereadora, ela era suplente, se eu poderia fazer isso.
para ela. Mas por que você? Não sei. Você chegou a receber orientações diretas ou indiretas da Almara sobre como proceder? Dentro da viagem, quando a gente estava no ônibus, ela pediu para eu ligar na empresa Araxá Brasil e continuar fazendo, que ela não poderia. Foi dentro do ônibus. Essa última viagem do dia 7 de janeiro de 2023, a Almara chegou aí? Ela foi Não, com no você? grupo que a gente fazia parte, ela falou que ela iria. O grupo de oração que a gente tinha aqui, que eu sou da Igreja Católica, ela entrou há pouco tempo, e ela falou que iria só se voltasse no sábado. Você sabe o porquê ela só queria voltar no sábado? Não, Que sábado é esse? E Esse sábado. esse sábado, a no senhora- sábado dia 7. sábado dia 7. E por que então que o ônibus não voltou no sábado e ficou para o dia 8? Quando, às vezes que eu fui, eu sempre, a gente gostava de fazer oração, cantar, louvar, mesmo na igreja evangélica, na igreja católica, e as pessoas que estavam falaram, não, vamos ficar, porque a gente encontrava com as pessoas no QG para fazer oração e louvar, pedir pela paz, né, que sou cristã, a gente sempre fez isso. Aí as pessoas pediram para ficar, para a gente ficar lá. Entendi. E de onde viriam os recursos financeiros para essas viagens? De pessoas comuns, porque a cidade é pequena, um ia falando para o outro, e as pessoas mesmo já iam depositando mesmo, desde antes, desde quando iniciou, que ela fez o primeiro, as pessoas não pagavam valor, mas o restante as pessoas mesmo se contribuíam, pelo WhatsApp mesmo. Como que as pessoas tomaram conhecimento de que os depósitos estariam em sua conta? Porque a gente tinha um grupo, a partir do momento que ela passou, pediu para eu fazer, que ela não podia, que ela é candidata a vereadora suplente, as pessoas já ficaram sabendo dentro do grupo mesmo que ia ser no meu celular. E a Almara chegou a realizar algum depósito em sua conta? Chegou a realizar em novembro, na minha conta, foi quando eu passei a ligar na Araxá Brasil. Uma vez só? Não, mais ou menos umas 9 vezes. Você tinha conhecimento de que esses recursos seriam usados para ir para manifestações políticas? Na realidade, as manifestações das pessoas que eu conversava não eram manifestações políticas. A gente tinha grupos de orações e a gente ia para rezar pela paz, pela união, pela paz do mundo lá, música que a gente cantava, era um momento de oração, um momento disso, de ter a paz no mundo, de estar tudo tranquilo para todo mundo. Entendi. Você foi apontada aqui como responsável pela contratação do ônibus. Quem teve a ideia inicial de fretar ônibus para realizar essa viagem para Brasília? Omara. Inicial? Mais alguém tomou iniciativa? Não. Não. E se ela não tivesse te pedido, você teria dado continuidade? Não, porque eu nem sabia, não estava ligada a isso. Eram coisas políticas, eu nunca fui ligada a coisas políticas. Nunca foi ligado a coisa política, mas ficou indo para quartel fazer oração depois que Bolsonaro perdeu a eleição. É muita lorota, né, meu irmão? Essa galera tem nem vergonha na cara, ainda fica com esses papos de porque sou cristã, porque isso, aquilo, outro. Oxi, tá pensando o quê? Que ser cristão dá habeas corpus? Dá não, papai. Quem te apresentou ao Flávio? Ninguém. Eu liguei na empresa, a funcionária atendeu e eu entrei em contato. Então, por qual motivo vocês deixaram de viajar pela Araxá Brasil e passaram para Veracruz? Porque a Araxá Brasil estava, às vezes que foi, ele já estava locado para o estado de São Paulo. Aí a próxima empresa, liguei na Veracruz. O tratamento desse ônibus, ele envolvia um custo que precisava ser quitado integralmente para a viagem acontecer. No momento da contratação, você tinha um valor total para o pagamento do ônibus? Não.
Quem te orientou a esperar esses valores, um terceiro fazer esse pagamento? No grupo que a gente fazia parte de oração, que esse grupo grande, uma pessoa, não lembro, me recordo, falou: um rapaz de Uberlândia vai entrar em contato com você e vai passar o valor. Foi onde veio o contato da Elielda. Eu não conhecia a Elielda. Veio o contato dela para ajudar. Pronto, essa Elielda aí é que tá respondendo a ação penal juntinho com ela. Eita, amor, vai ter que pegar essa suplente aí de vereadora também, amor, vai botar aí pra roda. Então, você foi informada aí, por meio desse contato, que ela que faria o depósito para complementar o valor. Aí a pessoa passou, no grupo passou o contato dela, foi onde eu tive contato pelo WhatsApp, que ela pagaria diretamente para a Vera Cruz aí o dinheiro que estava faltando. E se eles não tivessem complementado esse valor, a viagem teria acontecido? Não teria acontecido, inclusive foi bem à tarde que esse dinheiro veio através dela, de Uberlândia. Então, não dava nem tempo, porque a Vera Cruz fecha às 5h30, foi bem de tarde, a gente não ia sair daqui. Você tinha autonomia para decidir ou controlar quem completaria esse valor? Não. Você chegou a receber algum benefício financeiro para que entrasse em contato com essas empresas? Não. Em algum momento, você suspeitou que as movimentações e o transporte poderiam ter uma finalidade ilícita? Não. Você acreditava que estava ajudando em uma causa legítima ou social ao seguir essas orientações da Omara? Quando ela pediu, as minhas amigas, todo mundo, eu falei: aceito, né, de boa fé cristã que sou, que nós íamos lá para fazer o que a gente fazia, oração, cantar, a gente ficava nesse grupo, eu e a turma que estava do meu lado. Agora eu vou fazer umas perguntas diretamente sobre os tipos penais da acusação, tá, Simone? Em algum momento você teve intenção de participar ou de apoiar ações voltadas a um golpe de Estado ou à abolição do Estado Democrático de Direito? Não, nunca. Você tinha ciência de que a viagem poderia estar vinculado a atos de depredação e destruição do patrimônio público? Não, que se eu soubesse, nós não teríamos ido. Você tinha conhecimento de que entre os passageiros do ônibus havia pessoas com a intenção de cometer atos violentos ou ilícitos? Não, porque a gente fazia até oração de sair daqui, fazer oração na viagem. Em algum momento, alguém mencionou a você que a viagem tinha como propósito final ações contra a democracia ou atos de vandalismo? Travou. O final eu não ouvi. Você podia repetir, por favor? A conexão da senhora travou. Vamos lá, doutora. Em algum momento, alguém mencionou a você que a viagem tinha como propósito final ações contra a democracia ou atos de vandalismo? Não. Você tinha qualquer motivo para acreditar que o grupo que viajou pudesse ter objetivos contrários à lei ou à ordem democrática? Não. Em algum momento você incentivou, apoiou ou se associou a pessoas que tinham a intenção de praticar qualquer ato ilícito ou antidemocrático? Não, porque eu sou de boa fé e sou uma pessoa cristã que acredita na paz. Muito obrigada, Simone. Satisfeita, Excelência. Obrigado, doutora. Então, dou por encerrado o interrogatório da senhora Simone. Então, secretaria... Agora vai ter que fazer bem muita oração, sabe onde? Na cadeia, amor, vai. 14 anos foi a pena. E parece que rola os papai que é bagulho de sem saidinha. Por isso que os bolsonaristas morram com esses bagulho.
Ai, meu Deus, vou trazer já o depoimento da outra na sequência e no final trago o voto lá. Tá me ouvindo? Perfeito. Sim. Pronto, doutor? Pois não. Tá. Então, senhora Elielda, bom dia novamente. Eu vou explicar como eu vou fazer o interrogatório. Duas partes. Primeira parte, perguntas sobre dados pessoais e qualificação. E segunda parte, perguntas sobre as acusações feitas contra a senhora nessa ação penal. Na segunda parte, a senhora pode permanecer em silêncio. Direito constitucional assegurado que, se exercido, não pode ser usado de forma alguma contra a senhora. Então, como vemos, a senhora conversou de forma reservada sobre o ato e sobre o processo com o seu advogado. A senhora confirma? Confirmo. Então, nome completo, por favor. Elielda Soares dos Santos. Data de nascimento. CPF. 14/12/80. Endereço completo, atual, por favor. Uberlândia, Minas Gerais. Estado civil. Casada. A senhora tem filhos? Tenho. Quais idades? 24 e 18. Eles moram com a senhora? Só um. Tá, o grau de escolaridade da senhora? Só concluí o ensino médio. A senhora trabalha? Sim, eu sou designer gráfico. Tá. Em média, quanto é que a senhora ganha por mês? Bom, assim, antes da minha conta ser bloqueada, meu salário era mais ou menos uns 7, 8. Aí depois minha conta foi bloqueada e muitos clientes não quiseram, de certa forma, ter o CPF, CNPJ deles vinculado à minha conta. Então eu praticamente fali. Aí, então, hoje em dia tá pouco, assim, tipo, no máximo aí 1.500, 2. A senhora... Vê só as duas, irmão, velho. Desgraçar a vida financeira pelo mito. O bicho ganhando altas aposentadorias lá, altos pix, milhões na conta. E a galera aí, ó, um era dentista, ganhando agora 1.500 conto. Essa daí tirava 7, 8, ganhando agora 1.500. Toma aí. A senhora tem alguma doença grave e toma medicamento de forma contínua? Não. Além Eu só desenvolvi uma depressão, mas eu tenho tratado em casa. Tá. Além desse processo, a senhora já respondeu algum outro? Já foi condenada? Já cumpriu pena? Não. Sobre as acusações agora. A senhora leu a denúncia? Sabe do que está sendo acusada nessa ação penal? Eu não decorei aquele tanto de coisa, não, mas eu li. Tá. As acusações são verdadeiras? A senhora quer falar alguma coisa sobre elas? Não, é sobre a questão do acontecido, né? Isso. É essa hora ou daqui a pouco? Como que é que funciona? A senhora quer fazer um relato livre ou eu pergunto? O que a senhora preferir? Eu posso fazer um relato livre e aí depois, se o senhor tiver alguma dúvida, alguma coisa, também pode me perguntar. Então vamos lá, pode ser, por favor. Então tá. Eu participava, fui de vez em quando ali no QG aqui de Uberlândia. Lá ia para bater papo, conversar de vez em quando com o pessoal e tudo. Não era aquele negócio assim que era contínuo, mas vez ou outra eu estava por lá. Aí, um certo dia, que foi no dia que eu falei com a Simone, que aí ela foi apresentada como branca, eu estava lá na porta do quartel, e aí lá a gente tinha uma caixinha. O pessoal colocava lá essa caixinha lá, e aí assim, o pessoal de barraca precisava às vezes de comprar alguma coisa, eles iam lá, pegavam, igual por exemplo a questão do ônibus, juntava lá, o pessoal falava, não posso ir, colocava nessa caixinha lá e pegava. Então tipo assim, não tinha aquele negócio assim de, a caixinha alguém toma conta, mas era uma caixinha que tinha. Aí alguém lá falou comigo, alguém tem dinheiro em conta? Porque a gente tem dinheiro aqui em espécie, e aí precisa transferir para a Simone, que é chamada de branca, para achar para o pessoal que vai no ônibus. Inclusive, nem eu não fui no ônibus, porque eu não estava nem programando a princípio de ir. Aí eu falei, bom, eu tenho dinheiro na minha conta, mas é coisas pessoais minhas para mim pagar minhas contas. Aí eles falaram, não, então a gente pega o dinheiro em espécie, te dá, e você transfere. Então, para mim, tá tranquilo, porque até então eu não estou cometendo crime nenhum. Peguei o dinheiro da minha conta, 3.500, transferi, eu falei com ela no WhatsApp, que aí peguei esse contato dela lá, né? O pessoal já estava em contato com ela. Aí peguei e transferi para ela. Tanto que quando eu falei com ela, eu falei, vou ver se eu arrumo aqui e tal, porque o pessoal estava somando lá o dinheiro para ver se dava o dinheiro que ela queria.
porque tinha esse pessoal que queria ir, mas até então só alguns tinham dinheiro e outros que não. Então, os que não tinham, por exemplo, era o que inteirou dessa tal dessa carta. Beleza. Aí, então, transferi para ela, peguei esse dinheiro, paguei as minhas contas, as minhas coisas e não fui nesse ônibus. Aí, até quando chegou no dia, por exemplo, de ir, passou o ônibus de Nova Ponte, aí eu fui no ônibus de Nova Ponte, até fui de última hora, fui programar de ir, mas aí eu fui. Fiquei só lá na porta da esplanada, como chama? Os Três Poderes, que é aquela o gramado que tem lá na frente. Aí, assim, voltando um pouco, fui nesse ônibus de Nova Ponte, e eles deixaram a gente lá no QG de Brasília, e não na esplanada. E o que foi falado quando estávamos indo para Brasília, em momento nenhum foi falado que era para ir para a esplanada, que era para fazer manifestação ou alguma coisa lá. Porque eu já tinha ido uma outra vez, fui em Brasília, uma vez, no ano anterior, e aí, assim, tinha ido para ficar lá na porta do QG, batendo papo pessoal e tudo, então, assim... Ia pra QG pra bater papo com o pessoal. É muita cara de pau, né não, meu irmão? Na moral mesmo, pô. Uma ia pra bater papo lá, a outra ia pra orar. Pedir intervenção militar não, né? Tá certo. Eu não sou uma pessoa que sou filiada a partido, não sou uma pessoa que sou vinculada a nada dessas coisas. Mas eu falei, vou lá, né? Passear, andar um pouquinho, bater um papo, e tá, fui. E aí, assim, como na segunda vez, eu achei que também seria igual na primeira. Então, assim, momento nenhum, o pessoal do ônibus, por exemplo, de Nova Ponte, que é esse que eu fui, até mesmo ninguém lá falava da questão de ir para a esplanada. E aí, assim, nós chegamos lá, andamos lá por Brasília, não fiquei nem muito no QG, a gente foi andar em Brasília, eu e uma outra conhecida que estava no ônibus. Aí, quando foi à noite, a gente dormiu no hotel. Eu não lembro o nome do hotel, porque eu não registrei um nome nem nada. Mas aí tá, dormimos no hotel. No outro dia de manhã, nós fomos para lá. De manhã, sim, nós saímos do hotel, era quase meio-dia, porque ficamos lá enrolando e tudo. Cheguei lá no gramado, acredito que deve ser mais ou menos umas 2 horas da tarde. E ali nós ficamos, porque o pessoal do QG, a gente ia para o QG. O pessoal do QG disse que ia para lá. Falei, bom, então, se esse pessoal vai tudo para lá, então já vou direto. Aí fui e fiquei lá no gramado. Não entrei, não fiz nada. E ali fiquei, porque eu penso que assim, não tinha ido para entrar, não tinha programação nenhuma disso, então eu não tinha conhecimento, não sabia o que é que estava acontecendo, o que poderia acontecer, não fui. Então, esse foi o resumo. E aí, para voltar, eu voltei de carona mesmo, porque o ônibus, por exemplo, que eu fui de Nova Ponte, ele não retornou também, ele ficou por lá. As minhas coisas que estavam no ônibus ficou. Até entrei em contato com o pessoal lá de Nova Ponte depois para verificar quando entregaram o ônibus, para ver se as coisas estavam no ônibus e não tinha nada. Então, até então, o que eu fiquei sabendo foi que quando apreenderam os ônibus, queimaram todas as coisas das pessoas que estavam no ônibus. Então, não sei se realmente queimou ou não, eu sei que não recebi nada. Então, é isso. O senhor tem alguma dúvida, alguma coisa que queira me perguntar? Sim, eu vou fazer umas perguntas mais direcionadas aqui nos termos da denúncia aqui. A senhora fez uma transferência para a contratação de ônibus para a empresa Cidade das Águas Transporte? Ou para Veracruz, que parece que elas são coligadas? Uhum. Sim, fiz essa transferência, porém, igual eu falei com o senhor, eu peguei da minha conta e transferi, porém, o dinheiro real mesmo era da caixinha de lá do QG. Então, eles me entregaram o dinheiro em espécie, e aí com esse dinheiro eu paguei as minhas contas, as minhas coisas, e aí, como tinha na conta, eu fiz essa transferência. Tá. A senhora disse que frequentava a frente do quartel em Uberlândia. Fui de vez em quando. Por qual motivo a senhora fazia isso? Porque tinha alguns conhecidos lá e tudo, e aí a gente ia para bater papo, para conversar, e era mais assim, aquela questão de interação, não era nem a questão de manifestação. Aqui em Uberlândia, a gente, na verdade, não tinha muita questão de manifestação, era encontro mesmo, o pessoal ia, conversava e tudo, então não tinha, às vezes, o que tinha, às vezes, em outras cidades que a gente via, às vezes,
em outras cidades, assim, o pessoal mais aflorado, essas coisas, mas aqui em Uberlândia não aconteceu isso, não. Tá. Foi mais, assim, tinha muitos idosos e tudo, que ia lá para, assim, acho que às vezes até mesmo sair da rotina, né? Mas para estar ali. Mas a senhora sabia o porquê das pessoas estarem lá na frente dos quartéis? Então, a questão é o seguinte, cada pessoa pensava de um jeito, né? Tinha um que às vezes falava, porque eu duvido disso, ou aquilo outro e tudo. Mas a questão, assim, eu penso muito que se a gente, às vezes, fica numa bolha, você começa a acreditar naquela bolha. Mas se, às vezes, por exemplo, você vê outras coisas assim, igual, por exemplo, aqui em Uberlândia, tem muitas pessoas, por exemplo, que votaram no Lula, tem amigos, tem tudo isso que votaram no Lula. Então, eu não posso falar que vivo numa bolha onde eu penso assim, mas aqui todo mundo votaria no Bolsonaro, ou todo mundo... Então, assim, às vezes a pessoa, para ela duvidar de uma questão eleitoral, ela tem que estar dentro de uma bolha, né? Então, eu penso que a gente não pode se permitir isso, porque você tem que olhar em volta e falar, mas peraí, em volta o que está acontecendo? Então, se realmente teve aquele resultado, então é porque teve pessoas que participaram. Porque, assim, se a gente falasse, não, realmente é tudo fraude, é tudo isso ou aquilo, então por que a gente participaria? Por que a gente votaria? E, no entanto, todos nós votamos, né? Então, desde o momento que você aceita participar daquilo, você acredita naquilo. Então, se eu aceito estar indo e votando, é porque eu acredito que realmente funciona. Concorda? Tá. Mas, objetivamente, o que as pessoas estavam fazendo na frente do quartel? A senhora sabe dizer o que elas comentavam? Ela tinha campanha de oração, lá pessoal, por exemplo, ia lá para bater papo, tinha algumas barracas com lanches. Então, assim, era bem variado lá. Tá. Lá não tinha muita questão de faixa, essas coisas não. Tinha muitas pessoas com bandeiras, isso tinha, mas não de um objetivo definido, não tinha. Tá. A senhora disse que foi mais de uma vez a Brasília. Por qual motivo a senhora foi a Brasília? A primeira vez eu fui para conhecer, porque, assim, lá a questão do QG e tudo, aí o pessoal falava que lá tinha um clima bom, que lá o pessoal era muito de boa e tudo, e aí fui. E a gente foi num dia, dessa primeira vez que eu fui lá, foi, agora eu não lembro se era outubro ou novembro, mas foi antes dessa questão. Aí, então fui e realmente era um clima bacana, um clima bom, o pessoal lá batia um bom papo e tudo. E também não percebi em Brasília também questão de revolta com ninguém, não. O pessoal estava lá, os que estavam acampados, cada um tinha os seus objetivos, cada pessoa acredito que pensa de uma forma, né? Eu penso que, assim, às vezes nem para a pessoa se dizer de direita, às vezes, não quer dizer que todos pensam da mesma forma. Então, tinha pensamentos variados, eu mesma fui para eu conhecer, para ver como é que era e tudo. E tanto que depois, na segunda vez, eu voltei porque achei que era igual à primeira. Que às vezes ia lá, batia um papo e tudo. Então, em momento nenhum, não pensava que era para ir na esplanada. Tá. E quando a senhora reuniu dinheiro para pagar esse ônibus, por qual motivo as pessoas queriam ir a Brasília? Não, na verdade, quando eu cheguei lá, já tinha o dinheiro, né? Então, eu não peguei, assim, não tive contato direto com as pessoas que queriam ir. Porque aí, quando eu cheguei lá, por exemplo, o pessoal estava perguntando assim, quem tem dinheiro na conta? Porque o pessoal está querendo ir, mas está em dinheiro em espécie e tal. E a gente juntou aqui da caixinha e dá para inteirar para os outros que não têm. Então, assim, eu não tive contato direto com quem foi. Então, assim, eu não saberia te falar o que cada um tinha de intenção, entendeu? Tá. Que dia que a senhora chegou em Brasília, em janeiro? Cheguei dia 7. Dia 7 de manhã, deveria ser mais ou menos umas 10h30, 11 horas, eu acredito. Tá, e só para eu entender melhor também, por que a senhora não foi nesse ônibus que a senhora efetuou o pagamento? Que a senhora porque eu não tinha intenção de ir. E quando eu cheguei lá no QG, por exemplo, que o pessoal perguntou da questão de quem tinha dinheiro na conta, as pessoas que iam, elas já tinham se organizado para ir. Então, assim, eu nem verifiquei a possibilidade de, às vezes, ter mais vaga ou não, porque eu não ia, eu só simplesmente peguei o dinheiro em espécie para mim e peguei o da minha conta e transferi. Então, até então, não tinha intenção. Tanto que no ônibus de Nova Ponte, eu fui também de última hora. Não fui nem programado antes. A senhora, nessa última vez em Brasília, a senhora passou pelo quartel-general?
Ou no acampamento em frente, desculpa. O ônibus desceu lá, né? Parou lá, no QG. Só que a senhora disse que ficou no hotel, é isso, né? Porque aí a gente foi andar lá em Brasília, nós não ficamos lá no QG, não. Nós fomos andar, conhecer a cidade e tudo, de a pé, mas mesmo assim nós andávamos por ali, depois, quando foi já fim da noite, hotel lá... Onde que a senhora esteve em Brasília nesses dias? Eu fiquei andando ali nas redondezas. Eu não sei nem o nome do hotel, porque quando a gente foi, a gente falou, vamos dormir, essa conhecida, vamos dormir. Aí nós passamos no hotel, não tinha vaga. Passou em hotel, não tinha vaga. Então, assim, não foi escolhido aquele em específico. Eu fui no que tinha vaga e era esse mesmo. Então, assim, como eu não conheço lá, então eu não sei te falar, por exemplo, às vezes bairro, identificar as coisas, sabe? Mas eu sei que foi em um hotel que eu consegui chegar lá de a pé, porque a gente estava andando ali, passamos nas lojas durante o dia e tudo, e passeamos por lá. A senhora disse que saiu do acampamento e caminhou até a Esplanada. Não. A Esplanada foi no outro dia, né, na verdade. Não, sim, no outro dia, no dia 8, né? Pelo que a senhora falou. Isso. Aham. A senhora estava no acampamento a senhora estava no acampamento em frente ao quartel quando resolveu descer até a Esplanada? Não, eu tinha vindo do hotel. Porque eu só fui no QG quando a gente chegou. Porque depois a gente ficou andando e tudo, e depois eu fui para o hotel, e depois do hotel foi que a gente foi para lá. Aí até nós comemos, nós tomamos café no hotel, depois a gente almoçou na rua, que a gente veio andando. Aí nós almoçamos. Aí a senhora sabe me dizer qual o caminho do hotel até a Esplanada a senhora fez? Não sei. Eu não sei te falar, porque assim a gente foi andando e foi chegando. A senhora passou por barreiras de segurança nesse momento da caminhada? Passei. Quando a gente estava chegando lá, tinha alguns militares e eles fizeram revista. Eu estava com só uma bolsinha atrás, porque as minhas coisas tinham ficado no ônibus, porque até então, assim, não tinha nada programado. Então, eu estava com uma bolsa pequenininha de cordinha, e aí na minha bolsa tinha só a minha carteira com os meus documentos e a bandeira. Ela fala como se fosse normal, né? A pessoa tá andando com a bandeira dentro da bolsa. Tem prova maior que essa não agora. Tu tava no bagulho com a bandeira do Brasil. Oxe, pode te condenar. Então era a única coisa. E uma garrafa de água. E aí os militares que estavam lá, eles olharam tudo dentro da bolsa, pediu para me tirar tudo dentro da bolsa, eu tirei tudo. E aí, assim, no corpo não tinha nada, eles olharam também. Aí essa conhecida minha também, ela estava com apenas uma bolsa também, ela abriu, tirou as coisas da bolsa, eles olharam também e nós passamos. A senhora, durante o período que ficou na Esplanada, a senhora viu as pessoas invadindo os prédios públicos? Vi eles entrando. Só que eu pensei assim, bom, eu sou mulher, se eu for num lugar desse daí acontecer alguma coisa, depois como que eu vou me defender? Eu pensei, então, quem é os doidos? Às vezes a pessoa tá querendo ir, querendo entrar, que, tipo assim, cada um pela sua responsabilidade, né? Mas eu não arrisquei entrar, não. Mesmo que lá no gramado tinha militares passando e convidando para entrar. Eu mesma fui abordada por militares que estavam chamando para ir lá para entrar. E eu não quis arriscar, não. Tá. A senhora entende que houve fraude na eleição? Não entendo que houve fraude, não, porque a partir do momento que a gente vai lá e vota, se a gente não acredita no sistema de votação, então não deveria nem ir lá votar, né? Então, fui lá, votei, e eu acredito que, assim, eu conheço pessoas que votaram, por exemplo, no Lula, e, infelizmente, assim, né, eu penso que, assim, a gente não pode querer que todo mundo pense igual a gente. Então, eu até achava que seria um pouco mais ruim, e mesmo assim, até que tá bom, assim, não tá como eu pensava que seria, não? Já eu tô achando um absurdo, meu velho. Até agora, nenhuma igreja fechada, ninguém foi obrigado a comer carne de cachorro, ninguém foi obrigado a colocar gente pra morar dentro de casa. Tá um absurdo isso. Mas, assim, conheço pessoas que votaram nele e estão vivendo também a vida delas normais e têm uma amizade do mesmo jeito. E por que a senhora desceu até a Esplanada com a bandeira? Porque o pessoal do QG tá vindo para lá, né? E como a gente já ia depois do almoço para lá, pro QG, e aí não tinha ninguém lá,
não ia ter ninguém lá, eu já fui já direto para a esplanada. E fui com a bandeira porque era o que estava na minha bolsa, né? Que era a carteira com documentos, a bandeira e a água. E o que o pessoal do QG falou para o porquê de descer até a esplanada? Eu não sei, eu não estava lá, né? Mas assim, eu sei que eu ouvi o pessoal, a hora que a gente estava chegando lá, aí o pessoal falou assim, porque como a gente estava indo de a pé, aí o pessoal falou, nem adianta ir lá para o QG, porque o pessoal está indo para a esplanada. Aí foi onde eu fui para a esplanada. Porém, não entrei. Agora, assim, o que motivou eles a irem, eu não sei. Eu vi pessoal chegando, parece que não sei se era uma bandeira ou alguma coisa assim, uma faixa, alguma coisa verde e amarela eles estavam carregando. Aí eu vi eles estão chegando, mas aí eu já estava lá, estava lá no gramado. Então, só para entender assim, a senhora falou que desceu até a esplanada porque o pessoal do QG havia descido. E a senhora fala que não sabe o motivo que o pessoal em frente ao QG desceu. Então, a senhora foi para a esplanada sem nenhum motivo? Porque é o seguinte, eu já estava lá no hotel. Aí, então, eu ia para o QG. Aí o pessoal falou, olha, é o seguinte, quando a gente estava ainda caminhando, o pessoal falou, olha, não vai ter ninguém lá no QG não, porque o pessoal está indo para a esplanada. Aí foi onde nós fomos para a esplanada. Tá, e a senhora, mesmo vendo a invasão... Eu não tinha programado nada, tanto que eu estava apenas com a minha água, por exemplo, às vezes um boné, alguma coisa, ficou boné para o sol, essas coisas assim, tudo, protetor solar, estava tudo lá no ônibus. Então, assim, eu nem pensava em ficar ali naquele sol todo, não tinha nem programação, estava apenas com uma garrafinha de água de 500 ml. E mesmo vendo então, a invasão e o quebra-quebra, a senhora não resolveu ir embora da esplanada? Não, aí eu cheguei lá, quando o pessoal entrou, foi aonde a gente saiu. Aí eu fiquei lá no QG na parte da tarde, mas aí primeiro, antes eu estive sim na esplanada e fiquei lá no gramado. Tá. Agora, por exemplo, o pessoal quebrou essas coisas assim, isso daí eu já não sei, eu já não vi. Porque como eu estava bem longe, lá não dava para enxergar o que estava acontecendo lá. A gente via movimentação de muitas pessoas e tudo, mas eu não sei te falar o que estava acontecendo. Tem alguma coisa que a senhora queria falar? Aí quando começou aquela bomba, aqueles negócios todos, aí eu já falei, alguma coisa de errado está acontecendo. Tá. Tem alguma coisa que a senhora ainda queira falar que eu esqueci de perguntar? Não, acho que não. Tudo bem. Obrigado. Doutor Daniel, perguntas? Obrigado, Celeste. Bom dia, senhora Eliuda. Tudo bem? Bom dia, tudo. E com você? Tudo jóia. Como é que a senhora conheceu a senhora Simone? Foi o pessoal lá aqui do QG de Uberlândia que tinha me passado o contato dela. Que foi quando eu cheguei lá, o pessoal falou, tem que transferir o dinheiro para pagar o ônibus do pessoal que está querendo ir. Só que aí o pessoal está aqui com o dinheiro em mãos e o dinheiro da caixinha para juntar. Aí eles passaram o contato, aí eu falei com ela que tinha o dinheiro na conta, então que ia transferir, ia pegar o dinheiro em espécie para mim. A senhora se recorda quem lhe passou esse contato? A senhora falou o pessoal, a senhora sabe dizer quem foi que lhe passou esse contato? Não, porque assim, por exemplo, igual essa caixinha lá, ela não ficava com uma pessoa em específico, né? Aí, então, assim... Mas alguém entregou esse dinheiro, uma pessoa específica, não foi um grupo de... Isso. Então, quem foi essa pessoa? Então, eu não sei exatamente quem são as pessoas de lá do QG, porque, por exemplo, eu ia lá, conversava, batia papo e tudo, mas assim, não tinha nenhum amigo íntimo. Mas a senhora sabe quem lhe entregou? Se foi um homem, se foi uma mulher, se foi uma criança, se foi... Não, foi homem. Foi um homem? Esse homem, você não tinha contato de telefone com ele? Não, mas eu via sempre lá no QG. Certo. Agora, depois a senhora encaminhou para esse homem algum tipo de comprovante de depósito na conta da empresa que a senhora efetuou? Não, mostrei para eles lá, porque assim, aí para eles me entregarem o dinheiro em espécie, aí eu mostrei o comprovante para provar que eu tinha feito a transferência para eu pegar o dinheiro. Porque para depois não ficar achando, às vezes, que eu tinha pegado o dinheiro lá, por exemplo, da caixinha e depois, às vezes, feito alguma outra coisa, né? Certo. E esse comprovante que a senhora mencionou, a senhora mostrou para ele. A senhora chegou a mandar para a senhora Simone também? Para a Simone eu mandei. Mandou porque mandei o comprovante para ela e mandei uma lista que eles tinham passado lá desses nomes das pessoas. Só que eu não sei quem que são as pessoas. Então, segundo essas pessoas que você mencionou, a senhora Simone é que estava organizando um ônibus lá em Araxá. Em Araxá, estava. E tanto que, assim, tanto que nem fui nesse ônibus deles. Então, assim, quando eu cheguei lá no QG, já estava tudo organizado. Quem ia, já ia. Então, assim, o dinheiro, por exemplo, estava lá. Certo, entendi. Em relação a um grupo
né? Lista de patriotas. De patriotas presos, a senhora chegou a participar desse grupo? Esse lista de patriotas, você está falando do que a gente divulgou o nome de quem tinha sido preso? Isso, um grupo de WhatsApp. Sim, sim, participei porque é o seguinte, tinham pessoas aqui de Uberlândia que tinham sido presas e tinha famílias, por exemplo, de pessoas que não tinham voltado e os familiares estavam querendo saber cadê as pessoas e tudo. Aí o que nós fizemos? Eu peguei num grupo a lista de quem era de Uberlândia e que estava preso, coloquei num grupo. E aí, a partir daí, porque eu não tinha o contato pessoal dos familiares. Então, a gente ouviu falar assim, ó, fulano está procurando o pai, fulano está procurando a mãe. Então, assim, como a gente não tinha esse contato, era muito mais fácil divulgar lá no grupo e quem que eram as pessoas de Uberlândia, para que cada familiar que visse lá o nome do seu parente, que fosse atrás. Tem mais perguntas, excelência? Obrigado. Olha, pessoal, tão boazinha, né? Nem queria golpe. Obrigado, doutor. Doutor Paulo, o senhor tem perguntas? Pois não, excelência, tenho sim. Elielda, bom dia mais uma vez. Bom dia. Primeiramente, você já deixou consignado aí no Desculpa, doutor, eu fiz uma confusão. Eu vou dar oportunidade para as doutoras em primeiro. Eu tinha me ouvidado aqui, desculpa. Doutora, tem perguntas para a Elielda? Excelência, sem perguntas. Obrigado, desculpa, doutora, viu? Agora sim, doutor, 1000 perdões. Vamos lá. Não por isso. Você já deixou consignado, Elielda, que você não tem, você colocou isso de forma muito clara, qualquer filiação político-partidária, envolvimento, etc. e tal. Só gostaria que você consignasse também se você já teve no passado. Nunca tive. Nunca fui filiado em nenhum partido. Então não tem, nunca teve. Tá certo. Bom, em relação aos fatos, eu vou perguntar especificamente até o 8 de janeiro, porque os fatos posteriores são pós-facto impunível, não são objeto desse processo, então não vou perguntar nada em relação a grupo, etc. e tal. Patriota. O nosso objeto aqui é delimitado até 8 de janeiro, correto? Certo. Bom, voltando no tempo, você já explicou aqui em perguntas feitas pelo doutor magistrado que você, antes de 8 de janeiro, já esteve em Brasília em uma outra ocasião. Poderia esclarecer um pouquinho melhor? Eu fui porque o pessoal daqui estava organizando para ir, e aí eu vi lá, por exemplo, que o pessoal ia no QG de lá, como eu já tinha vindo no QG daqui, pessoal, muita gente boa e tudo e tal, e eu falei, bom, vai que às vezes lá o pessoal falando, a energia é boa e tal, mas em momento nenhum da questão, por exemplo, de fazer alguma coisa, simplesmente estava indo no QG de Brasília. Quando eu fui dessa vez, não tinha manifestação nem nada, tá? Tinha lá pessoas acampadas, tinha lá as barracas lá e o pessoal andando para lá e para cá. Era simplesmente isso. Então, tanto que na segunda vez, quando eu fui, achei que era igual a primeira. Que simplesmente você vai lá, anda para lá e para cá, bate papo com o pessoal e pronto. E aí ainda aproveita para conhecer ainda o lugar, né? E é isso. Tá. Dessa primeira vez que você foi em que período, mais ou menos? Eu acho que foi início de novembro. De 2022, se eu não me engano, né? Acho que é 22. Perfeito. Nessa ocasião, nessa primeira vez que você foi a Brasília, Elielda, se a minha memória não me trai, você disse que era a primeira vez que você estava indo a Brasília. Nessa ocasião, já havia um número expressivo de pessoas lá? Tinha bastante gente. Mas todo mundo, assim, cada um nos seus acampamentos, suas barracas, suas coisas, cada um na sua ali. Tá. Aí, na segunda ocasião, agora voltando já para a véspera e o dia 8 de janeiro, você deixou aqui registrado também que, primeiro, só para você confirmar se sim ou se não, a sua ida no ônibus que partiu de Araxá não aconteceu de Araxá. Tá. A sua ida no ônibus de Araxá não aconteceu porque realmente você nunca pretendeu ir naquele ônibus. Não, eu nem estava pensando em ir. Tanto que quando eu cheguei lá, por exemplo, o pessoal falou da caixinha, já tinha os nomes das pessoas que já iam. Então, eu nem pensei em ir. E nem tirar ninguém para poder eu ir no lugar. Porque, tipo assim, como eu poderia fazer uma coisa dessa, estava nem pensando em ir. Tanto que quando foi de Nova Ponte, ainda fui de última hora, que eu não estava nem pensando em ir nem no de Nova Ponte. Certo.
O doutor perguntou para você sobre essas suas idas lá no quartel aqui de Berlândia. Elas eram idas permanentes, constantes ou esporádicas? Não, é esporádica, porque eu tenho meu trabalho, minhas coisas, né? Então, ali era um momento de descontração, de ir lá bater um papo e não uma obrigação de ir lá fazer alguma coisa. Tá, nessas idas esporádicas sua ao quartel, você se lembra de você ter conversado, entrevistado com alguém que tinha alguma liderança ali? Não tinha. Aqui em Uberlândia a gente não tinha. Por exemplo, lá não tinha ninguém que falasse assim, fulano toma conta. Porque se tivesse, a própria pessoa pegava a tal da caixinha lá e coordenava, por exemplo, dinheiro para a barraca disso, daquilo. Tanto que, por exemplo, tinha essa caixinha, porque se tivesse uma liderança, a própria liderança fazia as distribuições, concorda? Então não tinha ninguém, não. Tá, então havia ali uma certa concentração de pessoas, mas sem que houvesse uma liderança, um comando. Não tinha. Tá. Tanto, pelo que eu pude entender, você confirma se sim ou se não. Essa questão da caixinha, especificamente em relação a você, então foi um fato aleatório. Foi. Essa caixinha ficava lá para quem que precisasse. Então, eles precisaram, aí eles pegaram para inteirar o dinheiro das outras pessoas que não tinham para ir, porque teve umas pessoas que pagaram. Eu não sei te falar quem que foi que pagou ou não, porque quando eu cheguei lá já tinha a lista, aí quem que já tinha o dinheiro para ir, a própria pessoa deu o seu dinheiro, aí eles pegaram da caixinha o que faltava. Aí agora, tipo assim, valores, essas coisas eu não sei te falar, porque é o que eu estou te falando, ficava aleatório. Nessas idas suas esporádicas ao quartel aqui de Berlândia, e como você disse, nas ocasiões em que a sua rotina permitia, pelo seu trabalho, etc., havia ali, Elielda, conversas expressas ou mesmo que veladas, implícitas, com algum ânimo de violência, de depredação, Não, fosse tanto aqui, ou eventualmente em qualquer outro lugar? Não, tanto que tinha um carro de som lá, esse carro de som, ele era específico para orações. Então, quem que cuidava era um pastor lá, que eu não lembro o nome não, mas eu sei que era um pastor. E aí, por exemplo, ali era um momento de oração. Então, o pessoal tinha músicas eu não sei se é católico ou se era evangélico, acho que era evangélico, mas tinha as músicas evangélicas, tinha as orações, tinha pessoas católicas lá também fazendo as orações deles. Então, assim, ali, na verdade, qualquer pessoa que participou do QG aqui de Uberlândia sabe que ali virou mais momentos de oração do que de alguma outra coisa. Mas, assim, todo mundo com bandeira, todo mundo, assim, falando, não, mas a gente está aqui, tipo assim, se dizendo de direita. Mas o que às vezes é uma pessoa de direita? Às vezes simplesmente uma pessoa que fala eu sou contra o aborto, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Então só identificam pautas. Não quer dizer que quer derrubar uma pessoa ou às vezes que acha que algo não valeu simplesmente porque a pauta do outro não é igual à sua. Então a gente vive num mundo onde tem as nossas opiniões e as opiniões dos outros. Então, assim, você dizer, tipo assim, eu sou contra o aborto, não quer dizer que eu sou contra o aborto, que eu sou contra o outro que está dizendo que é a favor. Se o outro está dizendo que é a favor, o problema é dele, concorda? Então, ele era muito assim, era muita questão de orações. Além das orações, ali, as pautas, as conversas, também eram de outras naturezas, de caráter, às vezes, até recreativo? Na verdade, ali a gente, tipo assim, falava era de bastante coisa. Eu, pelo menos, assim, quando eu estava conversando com um e com outro e tudo, era sobre bastante coisa. Porque imagina falar de política 24 horas por dia. Eu, por exemplo, que não sou filiada a partido, que não tem interesse em questão política e nem nada. Imagina eu ir para um lugar para ficar falando de política o tempo todo. Eu nem iria. nem gosto. Não, o bagulho de vocês não era falar de política, não, era falar de golpe, de intervenção militar. Na moral, é muita cara de pau mesmo, pô. Vou fazer uma pergunta bem abrangente, mas que é importante, eu não vou especificar isso ou aquilo. Em algum momento, fosse quando você contribuiu a partir desse dinheiro que já estava reunido na transferência desses valores para Simone e ela, consequentemente, poder adimplir a contratação do ônibus. Fosse nesse momento, fosse em qualquer outro, mesmo no dia que você embarcou no outro ônibus, que, conforme você bem explicou, foi uma questão ocasional. Havia ali
por mais remota que fosse, na sua forma de ver, no seu âmbito de visão, a possibilidade disso se transformar no futuro em algo criminoso, em algo violento? Não, e tanto que assim, eu não sei o que é que foi combinado lá em Araxá ou com eles, não sei o que foi divulgado lá. Mas aqui em Uberlândia, por exemplo, não foi divulgado em momento nenhum que ia para a Esplanada. Aqui em Uberlândia, o que foi divulgado, por exemplo, que o pessoal saiu daqui sabendo que ia para o QG, pelo menos eu sabia que ia para o QG, como foi nas outras vezes. Porque se fosse falado aqui em Uberlândia que ia para a Esplanada, que não sei o que fosse mesmo só para a Esplanada, eu já nem iria, porque da outra vez eu tinha ido no QG, então não tinha o porquê de ir para outro lugar. Tanto que o que foi falado aqui foi que ia para o QG, que o ônibus que saiu daqui, em que eu embarquei, parou, foi no QG. Eu somente fui na Esplanada, porque o pessoal falava, não tem ninguém lá, então eu já estava descendo do hotel e parei por lá. Mas tanto que nem entrei, e de lá eu fui embora mesmo. Então, foi isso. Certo. Você já deixou bem claro também que aqui não havia nenhum ânimo, nenhuma perspectiva quanto a isso, né? E durante a viagem, no ônibus que você estava? É lógico, durante a viagem vocês conversavam o tempo todo. Isso, mas conversava, era sobre coisas aleatórias, não era sobre, por exemplo, igual, por exemplo, o pessoal que veio de Nova Ponte e o pessoal de Uberlândia não tinha ideia nenhuma de Esplanada. O assunto que era tipo assim, tá chovendo, tá frio, o pessoal lá é bacana, o leite com açúcar lá é muito bacana. Então, assim, era esses assuntos aleatórios, não era tipo de alguma coisa a mais. Não teve isso. Correto. O juiz presidente foi muito percussiente nas perguntas, mas eu gostaria de acrescentar só mais um aspecto, fazer uma linha do tempo. Você chegou em Brasília e o primeiro local foi para? No QG. E aí do QG nós saímos para andar por Brasília. E depois, isso no dia 7? No dia 7. Aí depois nós fomos para um hotel. Aí no hotel nós dormimos, passamos a manhã, depois enquanto a gente estava descendo de a pé, porque a gente veio descendo de a pé devagar, a gente parou para almoçar, nós comemos um pastel em algum lugar que eu não sei identificar onde que era, mas nós comemos um pastel. E aí foi onde a gente desceu para lá. Tá. A ideia, quando você saiu do hotel, era ir para onde? Já direto para a Esplanada ou a ideia era ir para o QG? Era para ir para o QG. Tanto que quando a gente encontrou com as pessoas no meio da rua, o pessoal que a gente viu a movimentação, o pessoal falou, o pessoal do QG está indo para a Esplanada. Aí, assim, e por que eles nos identificaram? Porque eu estava com uma blusa verde e a minha amiga também estava com uma blusa verde. Então, eu acredito que eles pensaram assim, bom, tá todo mundo junto. Aí, então, o pessoal falou, olha, se estiver indo para o QG, vai lá para a Esplanada, o pessoal tá indo. Então, onde foi, a gente ficou lá no gramado. Porque, assim, como não tinha nada, eu penso que, assim, nós mulheres não temos que sair enfiando tudo quanto é lugar, concorda? Então, assim, a gente tem que ter cautela. E a partir desse momento, Elielda, você instigou alguém a que fosse também para lá, para a Esplanada? Convidou pessoas? Não convidei, porque, assim, pessoal, os que estavam indo para lá estavam indo, então a gente não tipo assim, não saía conversando com as pessoas que estavam passando, não. A gente estava indo só no nosso caminho, tranquilos. Não tinha disso. No dia da caixinha, alguém se prontificou na sua frente, antes de você, a fazer essa transferência lá para a empresa, a pedido da Simone? Não, tanto que o pessoal já estava procurando alguém, por exemplo, para transferir, e aí não tinha ninguém que tivesse o valor em conta. Então, assim, eu como tinha, graças a Deus, na época, tinha os meus serviços, tudo, só que o meu dinheiro era para pagar minhas contas. Então, assim, eu só fiz a transferência porque eles fizeram a conta deles lá e falou, tem esse valor. Porque se falasse assim, não, você tem que inteirar em tanto, eu não podia inteirar tanto que mesmo, tipo, eu vou sair dando dinheiro para os outros, eu que estou precisando. Então, assim, em momento nenhum, teve outras pessoas, às vezes, para falar, não, eu faço tudo. Então, lá, igual eu estou te falando, lá não tinha liderança. Então, eu só fiz a transferência porque é o que tinha na minha conta, peguei o dinheiro em espécie e fiz as minhas coisas. E provei para eles que tinha feito a transferência para que eles me dessem o dinheiro, porque eu precisava para fazer minhas coisas. Correto. Mais uma questão esse fato
que aconteceu, envolveu o seu nome, lhe trouxe prejuízo profissional, financeiro? Trouxe, porque eu praticamente fali. Porque eu tinha uma quantidade boa de clientes, já eu trabalhava há 17 anos, né, por conta, e aí eu tinha uma quantidade boa de cliente que fazia serviço assim regularmente, tudo. A minha condição até, não falo que sobrava, mas dava para mim pagar todas as minhas contas, fazer as minhas coisas, viver normal. E aí, depois que cancelou, que eles bloquearam, na verdade, a minha conta, aí, assim, lógico que eu tive que ser sincera com os meus clientes, que eu não conseguia, por exemplo, fazer uma nota fiscal mais no meu nome, porque já não tinha mais jeito. Eu expliquei o que foi que aconteceu, eu expliquei para todos. E aí, infelizmente, a grande maioria falou: olha, eu não quero envolver nem o meu CNPJ, nem meu CPF nisso. E a pessoa tem o direito, né? Então eu não posso esconder. E foi onde eu praticamente fali. Há pouco tempo atrás eu comecei a trabalhar numa gráfica, trabalhei lá 3 meses e acabou que não deu certo, mas depois desse tempo todo eu precisei procurar emprego porque eu não estou tendo serviço. Infelizmente, muito. E toda essa questão desse processo e tudo, busca e apreensão que deram aqui em casa e tudo, porque como eu nunca participei desse tipo de coisa e tudo, eu entrei em depressão. Hoje em dia eu não durmo bem, eu acordo a noite toda preocupada, às vezes o que pode acontecer, isso, que aquilo, não que eu deva, mas é porque eu não sou acostumada com esse tipo de coisa, então nunca aconteceu na minha vida e eu nunca tive a intenção de fazer nada que às vezes fosse coisas erradas. Então, assim, eu estou tendo prejuízo tanto financeiro quanto psicológico. Infelizmente. Desculpa ser repetitivo nessa pergunta, mas é importante, Elielda. Você deixou bem claro que você nunca teve intenção, nunca teve envolvimento, e a sua certidão de antecedentes fala isso também, corrobora essa informação. Mas, mesmo que de forma incipiente, mínima, que ocorreu que as coisas pudessem ter o desdobramento que tiveram? Não, de forma alguma. Eu nunca nem imaginei. Você pecou, talvez, pela falta de cautela? Eu nunca nem imaginei que pudesse, por exemplo, que eu fosse em Brasília e que as pessoas iam entrar no lugar, que as pessoas iam quebrar. E, tipo, se eu imaginasse que poderia dar tudo isso, acho que nem na porta do queijão teria passado. Porque o prejuízo que me deu tudo isso é muito grande. É um prejuízo, assim, que eu acredito que, mesmo que depois passar tudo isso, independente do resultado, eu acredito que é algo que eu vou lembrar para sempre, de forma que, assim, é como se eu tivesse caído de paraquedas numa situação que eu nunca procurei, que eu nunca provoquei, que eu nunca nem imaginei. Você falou que tem 2 filhos, inclusive um de 18 anos, filho ou filha. É dependente de você? É dependente, e a gente teve que cortar muitos custos, muitas coisas aqui em casa, porque eu não tenho condições mais de fazer em casa o que eu fazia, de ajudar o meu esposo como eu ajudava. Então, assim, a nossa vida mudou muito. Tudo mudou depois dessa questão, tanto do 8 de janeiro, quanto principal de quando eles vieram dar a busca e apreensão aqui na minha casa. Porque quando eles vieram dar a busca e apreensão aqui em casa, o meu filho estava saindo para a escola, eu estava dormindo, ele estava saindo, e aí o pessoal da Federal bateu no portão, e, assim, na verdade, quando ele colocou a chave para abrir, eles já bateram falando para abrir, porque era da Polícia Federal, e aí eles já vieram entrando, meu menino já não sabia nem o que é que estava acontecendo, o pessoal veio entrando, tanto que quando eles... nisso eu acordei com barulho, eles entraram, eu estava até de sutiã, não tinha ainda nem conseguido colocar a roupa ainda, eu estava, né, quando a gente dorme tranquilo, você acha que às vezes está tudo bem, tudo normal, e aí eles já chegaram, já foi revistando a casa tudo, perguntando sobre coisas e tudo, eu ali, tipo, sem saber o que estava acontecendo, porque afinal de contas eu nunca tinha feito nada errado. Você, por exemplo, fazer uma transferência, igual, por exemplo, fez a transferência lá. Desde quando, assim, eu ia imaginar que se eu fizesse uma transferência, mesmo que, por exemplo, que eles me entregaram o dinheiro em espécie, beleza, mas eu nunca nem ia imaginar que eu fazendo uma transferência para um ônibus, que isso poderia acarretar em alguma coisa. Que, por exemplo, eu não sei se as pessoas que estavam nesse ônibus, se realmente elas quebraram, se realmente elas fizeram alguma coisa. Eu não conheço nenhuma delas, se elas foram procuradas judicialmente ou se não foram. Por exemplo, eu estou sendo acusada de financiar um ônibus, de levar pessoas para quebrar. Será que essas pessoas quebraram
quebraram alguma coisa, não sei, ué, nem no ônibus eu não estava. Então, por exemplo, assim, eu acho que assim, tudo é justo, eu acredito que a pessoa, se ela comete algum erro, tudo bem, que ela tem que pagar pelo erro que ela cometeu, mas que então que devam ser procuradas todas as pessoas que estavam nesse ônibus e quem quebrou, que realmente pague pelo que quebrou. Agora, eu que nem conheço as pessoas, não sei se, por exemplo, até onde eu sei, tinha pessoas idosas assim, assado. Aí é delas, concorda? É a mesma coisa de, por exemplo, eu morar num prédio e alguém do prédio matar alguém e falar, vamos prender todo mundo do prédio, porque alguém ali pagou o condomínio. Então, eu não posso, por exemplo, falar assim, não, eu sou responsável pelas pessoas. Ultimamente, financeiramente, não sendo responsável nem por mim, eu vou ser responsável pelas pessoas. Vê só, a mulher se junta com um monte de meliante e pá, fica pedindo por intervenção militar, fica frequentando o mesmo ambiente que a galera. Dá dinheiro e transfere pro ônibus, mover pra galera e tentar dar bagulho de golpe e tudo mais. E agora quer se sair com os argumentos paia desse de condomínio. Então, assim, eu acredito que é tudo muito vago, né? E que realmente quem quebrou, que pague por ter quebrado. Quem foi lá para badernar, que pague por ter feito baderna. Eu não sou contra isso, não. Só que, por exemplo, eu nem entrei, nem fiz nada. Então, eu acredito que assim, não se justifica, às vezes, querer punir pessoas por não ter feito nada. A minha opinião é essa. Inclusive, esse foi um requerimento expresso endereçado ao ministro relator, mas em face exatamente dessa situação, em relação à qual ele não decidiu ainda, eu queria só deixar de ser mais enfático na pergunta e gostaria que você também fosse enfática na resposta. Você já esclareceu que não teve contato, não conhece essas pessoas que foram no ônibus. Não conheço. Fosse antes ou depois, você em algum momento estabeleceu algum contato com essas pessoas? Não sei quem são. Nenhuma delas, nem de Araxá e nem as de Uberlândia. Portanto, você sequer detém a informação se elas estão sendo investigadas ou processadas por isso? Nem sei. De nenhuma delas. Tá certo. Somente do caso da Simone, né? Que eu vi ela aí na audiência, sei que ela está em casa, tá bem, tá tranquilo. Então, assim, o único contato breve que eu tive foi com a Simone. E também, assim, em momento nenhum, a Simone também falou da questão de quebrar e tudo. Então, assim, eu não conheço ela, mas eu acredito também que ela também não foi com esse intuito. Porque se fosse, eu acredito que as pessoas falariam, né? Ah, vai lá para fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas eu acredito que, assim, tanto eu quanto ela fomos simplesmente sem saber o que realmente ia acontecer. Uma última questão, Ilealdo, também na mesma linha do que o doutor magistrado perguntou, você gostaria, além de tudo que você esclareceu, fazer mais alguma consignação final, algum acréscimo, alguma coisa que você entende importante para esse processo? Bom, eu acredito que, assim, tudo deve ser avaliado. Quem realmente fez, que realmente pague. Não sou contra a justiça. Eu acredito que, assim, o ministro Alexandre de Moraes está fazendo a parte dele, ele não sabe quem são as pessoas, não sabe o que fizeram, então, de certa forma, ele está correndo atrás de algo, tipo assim, aquele negócio, invadiu a minha casa, eu preciso saber quem fez. Então, quem fez, que pague, e quem não fez, que viva as suas vidas, que simplesmente façam, esse aqui realmente provou que não fez, e que sigam. Porque, assim, eu não entendo muito da questão política, mas se aquelas pessoas grandes, elas têm rixa entre elas, que seja entre elas. Nós somos, assim, tão pequenos que a gente, por exemplo, eu falo agora da questão Bolsonaro, vamos supor. O Bolsonaro sabe nem que eu existo. Então, às vezes, assim, a pessoa fala, mas foi lá e tal, a questão de Bolsonaro. Eu não fui por causa de Bolsonaro. Eu fui simplesmente porque estava ali pessoal interagindo e tudo, mas em momento nenhum eu falo assim, eu vou lá para defender Bolsonaro. Bolsonaro não sabe nem que eu existo, não sabe nada sobre mim, então não tem o porquê de falar assim, vai lá para fazer alguma coisa por ele. Ele não precisa que alguém defenda ele. Se ele quisesse defender, ele defende por si só. Então, eu acredito que devam ser coisas separadas, sabe? Porque eu acredito que a gente não tenha nada a ver com isso. É isso. Tá certo. Obrigado, Elielda. Excelência, obrigado, estou satisfeito. Obrigado, doutor Paulo. Então, dou por encerrados os interrogatórios na ação penal 2583. Saem todas as partes intimadas para eventuais requerimentos de diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal.
Senhora Elielda, muito obrigado. Doutor Paulo, muito obrigado. Doutoras, muito obrigado pela presença. Excelência, Oi, doutor. só uma questão até Diga. informal. Vossa Excelência já deixou claro que a audiência toda está gravada, portanto, os requerimentos iniciais Sim, feitos sim. pelas defesas já constam. No procedimento aí do STF, não carece fazermos esse requerimento mais uma vez? Não, eu vou Ou colocar no basta termo. que... Além de estar gravado, eu vou colocar no termo, mas assim, eu peço para que tudo seja reiterado no 402. Porque assim, é o melhor jeito da análise se dar pelo próprio ministro, para ele ter conhecimento. Mas eu vou colocar no termo. Tá bom? Tá certo, é só para evitar talvez uma confusão quanto preclusão em relação ao pedido. Eu agradeço. Vai estar no termo, mas eu peço para que reitere também aí de forma escrita, por favor. Eu agradeço. Obrigado, viu? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Pronto, agora vou trazer aqui as ideias que Xandão deu, tá ligado? Para pedir os 14 anos das mulheres. Xandão disse assim, ó, que a prova constante dos autos corrobora as imputações feitas pela PGR, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da execução dos diversos crimes praticados durante os atos golpistas de 8 de janeiro, com a invasão violenta da Praça dos Três Poderes, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Conforme demonstrado durante a instrução processual, Elielda Soares dos Santos e Simone Maria Rodrigues e Rosa participaram ativamente como financiadoras e executoras materiais dos crimes orquestrados pela organização criminosa que, movida pela inconformidade com o resultado das eleições presidenciais de 2022 e visando a abolição do Estado Democrático de Direito, invadiu as sedes dos três poderes da República em Brasília, DF, causando danos significativos ao patrimônio público, inclusive bens tombados, mediante violência e grave ameaça. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes encontram-se cabalmente comprovadas através de conjunto probatório robusto, que revela o papel fundamental das réis como financiadoras e organizadoras do transporte de executores dos atos antidemocráticos, demonstrando através de transferências bancárias documentadas, comunicações interceptadas e depoimentos técnicos especializados. As evidências convergem de forma inequívoca para demonstrar que ambas as acusadas desempenharam papéis centrais na logística e financiamento dos eventos de 8 de janeiro de 2023. A participação de ambas as réis foi inicialmente identificada através de relatório de análise de polícia judiciária de tal número que realizou cotejamento sistemático entre a relação de passageiros registrados na ANTT e outras bases de dados, incluindo contratos, comprovantes de pagamentos e notas fiscais fornecidos pelas empresas de transporte. Esta análise técnica foi capaz de identificar 56 pessoas que figuraram como contratantes e reais pagadores de 17 ônibus oriundos de 7 estados: PR, SP, MG, SC, CE, MS e TO, com destino a Brasília, DF. Dentre elas foram identificados os nomes das denunciadas como responsáveis pela contratação do ônibus de placas tal, pertencentes a tais empresas, de nome fantasia tal, CNPJ-X. O ônibus contratado transportou 42 pessoas, partindo em 6 de janeiro de 23 de Araxá, Minas Gerais, com destino a Brasília, DF, fazendo embarques em Araxá, Uberlândia, Catalão, todas as cidades localizadas no estado de Minas Gerais, pelo valor total de R$ 6.500. Impende destacar ainda que 4 passageiros do ônibus referidos foram presos em flagrante pelo envolvimento nos atos antidemocráticos, o que aponta para a conexão direta e irrefutável entre o transporte financiado pelas réis e a execução dos crimes. Em relação a Simone Maria Rodrigues e Rosa, conforme bem apontado pela PGR, esta foi uma das responsáveis pela contratação do ônibus de tal placa, assumindo papel central nas tratativas logísticas e financeiras da operação. A testemunha Flávio Rodrigues de Moraes, gerente do grupo empresarial composto pelas empresas tal e tal, ouvido em termo de declaração de tal número perante a Polícia Federal e em juízo,
confirmou referida contratação, assim como apresentou nota fiscal e comprovante de transferência via Pix, em nome de Simone Maria Rodrigues e Rosa, conhecida como Branca, de modo a afastar qualquer dúvida sobre o referido fato. A transferência bancária no valor de R$3.000 encontra-se devidamente comprovada nos autos, sendo que a complementação do valor no importe de R$3.500 foi adimplido por Elieuda Soares dos Santos. Aí vem aqui a foto dos comprovantes, tá ligado não? Um de 3.500 que é de Elieuda e o de 3.000 que é da outra lá, da vulga branca, né? Aí segue aqui nas ideias. Acrescente-se à referida comprovação a análise dos dados extraídos do aparelho celular de Simone, realizada na informação de polícia judiciária de tal número, que revelou comunicação com a Corré Elieuda, que demonstram seu papel de organização e coordenação de ambas. A conversa interceptada entre Simone e Elieuda em 6 de janeiro de 2023, tratando especificamente do pagamento da viagem de Uberlândia, Minas Gerais, para Brasília, DF. No diálogo, Simone indica o CNPJ tal da empresa X como número de Pix e Elieuda encaminha uma lista com o nome de 16 passageiros. B. Conversa interceptada entre Simone e Flávio Vitor Amaral em 6 de janeiro de 23, tratando do pagamento do serviço de transporte e da lista de passageiros com ajustes sobre os detalhes logísticos. Aspas. Ida para Brasília na sexta, 20 horas e volta domingo às 18. Na comunicação, Simone confirma que vai transferir R$3.000, sendo que estaria esperando o restante do dinheiro. C. Informação de polícia judiciária de tal número analisou mensagens do dia 8 de janeiro de 23 que demonstram que Simone, mesmo estando em Brasília, DF, continuou cuidando da logística dos passageiros do ônibus por ela contratado. Nesse mesmo dia, a denunciada enviou a mensagem para Elieuda pedindo o contato do grupo que saiu de Uberlândia, Minas Gerais e Araguari, Minas Gerais. Bastante reveladora é a comunicação interceptada em 8 de janeiro de 23, por meio da qual Simone tenta ocultar sua condição de organizadora da caravana em conversa com Flávio Vitor Amaral. Simone. Flávio, os infiltrados fez uma quebradeira, por isso tomaram a chave do ônibus. Eu mandei um valor, mas Marcos e Adriana que estavam organizando, o pessoal de Uberlândia, não pode estar meu nome aí, porque não foi eu que fiz. Sim, sou eu que sou responsável pelo ônibus, pois estão atrás dos líderes. Eu liguei para o pessoal, Marcos Alexandre de Uberaba, queria que você avisasse o João, pois não pode dar o meu nome, é isso. Essa comunicação revela consciência sobre a gravidade dos atos e tentativa deliberada de se eximir de responsabilidade após a eclosão dos eventos violentos. Ainda mais inconsiderada mensagem encaminha a filha no dia 6 de janeiro de 23, em que Simone textualmente diz, aspas, eu estava nervosa, pois fiz o ônibus sozinha, não é fácil. Aí tem aqui, ó, a mensagem. A mãezinha te ama muito. Desculpa alguma coisa, eu estava nervosa, pois fiz um ônibus sozinha. Não é fácil. Desculpa. E que bom que você gostou dos presentes que comprei pra você. Fica com Deus. Muito cuidado. Pode ir pra casa de madrinha. Que Nossa Senhora te protege, te abençoe. Não esquece comida para os patos. Cristal, desligar o gás. Fechar as portas e as janelas. Te amo. Ainda tem a resposta aqui, vice. Mãezinha, também te amo muito. Você não tem que pedir desculpas. Sei que estava estressada com essas coisas de ônibus. Todo mundo te ligando a toda hora e tal. Me desculpa eu por ter sido grossa com você por todas as vezes que eu também fui. Eu fico brava com pouca coisa e às vezes não consigo me controlar e acabo sendo grossa. Mas eu te amo demais, viu? Muito. Oh, Obrigado pelo presente, eu amei muito. Fica com Deus, nossa segunda também. Jesus te proteja. Beleza. Te amo muito mesmo.
Opa, ainda tem mensagem dela conversando com a filha, amor, velho. Que prova que ela tava nessa organização mesmo. Tem nem pra onde correr, amor, velho. Aí segue aqui nas ideias, né? Que Simone Maria Rodrigues e Rosa, ouvida perante a autoridade policial, documento de tal número, confirmou participação nas manifestações em Brasília, Distrito Federal, em 7 e 8 de janeiro de 23, tendo permanecido no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Negou, porém, ter participado em manifestação no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 23. Alegou ainda que seu intuito nas manifestações era o de confraternizar e orar, juntamente com os outros participantes. De todo modo, confessou que, aspas, a pedido de uma pessoa conhecida, passou a arrecadar valores de pessoas que manifestavam interesse em participar das manifestações em Brasília, DF, de modo que referidos, aspas, valores eram utilizados no pagamento do transporte, alimentação. Acrescentou ainda que, aspas novamente, as pessoas que tinham interesse em participar das manifestações em Brasília transferiam os valores para a declarante, que ficava responsável pelo pagamento do frete e demais despesas do transporte. Negou, porém, repassar, aspas, orientação ou diretrizes aos manifestantes. Aí segue aqui que, em sentido convergente, foram as declarações prestadas quando do interrogatório judicial, oportunidade em que Simone confessou a contratação e arrecadação de valores monetários para a contratação de ônibus para o transporte de manifestantes a Brasília, DF, embora tenha alegado agir deste modo a pedido de Omar Palionelli, integrante do grupo religioso do qual participava. Omar Palionelli, por outro lado, ouvida na condição de testemunha, arrolada pela própria acusada, Simone Maria Rodrigues e Rosa, negou seu envolvimento nos fatos, contradizendo a versão defensiva de Simone. A mulher chama a testemunha para acusar a testemunha. Que doideira, meu irmão. Na moral, essa galera é muita onda. Aí chega aqui que, em relação a Corré, Elielda Soares dos Santos, a acusada Simone ainda confirmou peremptoriamente que esta financiou o restante do pagamento ajustado junto com a empresa de excursão, conforme bem apontou a Procuradoria-Geral da República. Reitere-se, inclusive, que a evidência mais contundente consiste em comprovante de transferência realizado em 6 de janeiro de 23, no valor de R$ 3.500, via Pix, originário da conta da denunciada para a empresa Cidade das Águas Transporte Tal, conforme demonstrado acima. Referido pagamento foi confirmado consoante, já destacado acima, pelo depoimento em juízo de Flávio Rodrigues de Moraes. Certo é que, embora Elielda Santos não tenha viajado no ônibus por ela contratado, seu nome consta na lista de passageiros do número do ônibus de tal placa, que partiu de Nova Ponte, Minas Gerais, para Brasília, DF, pertencente a fulano de tal aqui, de turismo, conforme autorização de viagem da ANTT, referenciada no relatório de análise de polícia judiciária de tal número. Ouvida perante a Polícia Federal por meio do termo de declarações de tal número, Elielda Soares dos Santos confessou que esteve em Brasília, DF, nos dias 7 e 8 de janeiro de 23. Declarou que chegou a Brasília em 7 de janeiro de 23 às 9 horas da manhã e se dirigiu ao acampamento organizado em frente ao quartel-general do Exército, conquanto tenha afirmado que não adentrou em nenhum edifício público. Confessou expressamente que no dia 8 de janeiro de 23 foi até a esplanada dos ministérios durante a manifestação. Em juízo ao ser interrogada, Elielda confirmou ter transferido valores monetários de sua conta para a contratação do ônibus de excursão que levou diversos manifestantes a Brasília, DF, no dia 8 de janeiro de 23. Alegou, porém, assim que agiu a pedido do grupo de orações que se reunia em frente ao quartel do Exército, localizado em Uberlândia, MG, confirmou ainda que no dia 8 de janeiro de 23 saiu do quartel-general do Exército, onde dormiu e se deslocou juntamente com os manifestantes pela esplanada dos ministérios, precisamente no momento em que ocorria o ataque às instituições democráticas.
Ressalta-se, inclusive, que, conforme se infere dos dados constantes na informação de polícia judiciária de tal número, a acusada Elielda Soares dos Santos foi identificada como participante da manifestação na esplanada dos ministérios por meio de fotografia por ela mesma compartilhada e outra relacionada à denúncia recebida. Aí vem aquelas imagens, ela lá no par, de fato na praça, e tem uma aqui que parece que ela tá dentro dos prédios, velho. Se não tá dentro, ela tá bem na frente mesmo. E com a carinha de brava, me se pintou a carinha de verde e amarelo. Que nem criancinha faz dia 7 de setembro, tá ligado não? Pronto. Ela não disse esse juiz que tinha pintado a cara pra ficar conversando, jogando conversa fora. Que o papo dela era aquela conversadeira, né? O negócio dela era conversar isso, aquilo, outro e pá. Mas não, pintava a cara de verde e amarelo. Aí segue aqui que durante as investigações, a Polícia Federal postulou por medidas cautelares devidamente deferidas a oportunidade em que foram apreendidos os celulares de Elielda. Após a extração de dados de análise da Polícia Federal, produziu-se a informação de polícia judiciária de tal número que apontou para a continuidade de participação ativa de Elielda na associação criminosa. Foram encontrados diálogos e postagens a respeito dos fatos criminosos e da preocupação da acusada com os demais membros da associação criminosa, que se encontravam presos. Nesse sentido, a divulgação em grupo do WhatsApp no dia 10 de fevereiro de 2023, de aspas, lista de patriotas presos, fecha aspas. Em 18 de abril de 2023, Elielda ainda divulgou áudio de pessoa não identificada sugerindo o acobertamento de uma pessoa com mandato de prisão expedido. Na mesma data, encaminhou áudios com orientações processuais, possivelmente relacionados à investigação corrente, cuja transcrição consta na informação de polícia judiciária de tal número. Áudio, pá, homem não identificado. Lili, deixa eu te falar pra você ficar calma, fica tranquila, nesse sentido, nesse primeiro instante agora, entendeu? Que eu não tenho que envolver nenhuma testemunha nem ninguém. Eu vou chegar lá e eles vão perguntar o que eles me perguntarem e aquilo que eu puder contribuir no sentido de mostrar realmente a licitude. Só, já no processo que eu vou precisar de testemunha, não tem como fugir, tá bom? Mas pode ficar em paz nesse sentido, fica tranquilo, fica nesse sentido. Eu vou te passar o telefone do meu advogado pra você passar para o Dr. Paulo, tá bom? Pra você ficar em paz nesse sentido. Aí outro áudio aqui de homem não identificado. Agora, quanto aos ônibus, eu vou ter que falar quais são os ônibus que passaram por Belândia. Quem são as pessoas responsáveis pelo ônibus. Isso eu vou ter que falar lá, se ele me perguntar, tá certo? Agora, quanto às minhas testemunhas, elas vão ser apresentadas no tempo oportuno, tá bom? A manifestação da Procuradoria-Geral da República encontra plena correspondência nas evidências coletadas durante a instrução processual, de modo a apontar para o papel das acusadas Simone Maria Rodrigues e Rosa e Elielda Soares dos Santos como financiadoras e organizadoras dos atos antidemocráticos. São substanciados por a transferências bancárias documentadas de ambas as réis para a empresa de transportes. B. Depoimento de testemunha isenta confirmando o pagamento referido. C. Comunicação entre elas e com diversas revelando a coordenação logística. D. Confissões parciais de ambas as acusadas sobre a participação nos atos antidemocráticos. E. Continuidade de atividades na organização criminosa demonstrada através de comunicações posteriores a 8 de janeiro de 2023. Em suma, portanto, verifica-se que o grupo criminoso transportado para Brasília DF, através do ônibus financiado pelas acusadas, teve participação ativa relevante na invasão à sede do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, em meio aos atos antidemocráticos que visavam a abolição do Estado de Direito e
ao golpe de Estado. As acusadas, Simone e Elielda, portanto, ao prestarem auxílio moral e material ao grupo, concorrem diretamente para a satisfação do escopo antidemocrático, participando direto ou indiretamente dos atos de estrago e destruição de bens especialmente protegidos, tombado como peças urbanísticas conforme portaria de tal número do IFAM e processo de tal número do IFAM. O acervo probatório demonstra, portanto, de forma cristalina e irrefutável que Elielda Soares dos Santos e Simone Maria Rodrigues e Rosa desempenharam papéis fundamentais como financiadoras e organizadoras dos atos antidemocráticos à ordem democrática de 8 de janeiro de 2023. Constituindo evidências mais do que suficientes para fundamentar suas condenações pelas condutas típicas descritas na peça acusatória, especialmente considerando que ambas confessaram aspectos centrais de sua participação e que as evidências técnicas e financeiras corroboram integralmente as alegações da denúncia ministerial. Sem pano, papai. E ó a cara de braveza da meliante, meu velho. Então se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. O bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão, velho. Até agora só tem o voto dele, né? No momento que grava esse vídeo. 14 anos para cada um. A julgamento na primeira turma. Sendo assim, faltava a voto de Carmen Lúcia, do Supremo Dino, Cristiano Zanin e Fux, né? Que será que Fux vai voltar? Quem que sabe, né, meu irmão? Se fosse para apostar, eu apostaria que ele iria com os papos de Barroso e tal novamente, mas só aguardando para saber. E vou até já finalizar o vídeo por aqui. Por favor, peço que se inscreva no canal se não for inscrito. Aperta no like também para ajudar nesses negócios de engajamento. E comentário é importantíssimo para fazer com que o vídeo chegue mais longe. Pode comentar qualquer coisa mesmo. Na dúvida, deixa aquele bom e velho sem anistia pra golpista que a perna deles já fica logo trêmula e tá ligado que parece que vai morrer esse bagulho de saidinha. É doideira, né não, velho? Enfim, tamo junto. Se puder fortalecer também com o Pix, é ajudefilosofiamaginal@gmail.com. Até a próxima. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!